E aí galera, beleza? Estamos voltando aí para tratar do assunto trânsito em Ipatinga. Esse tema ele foi motivado pela audiência pública que tivemos aqui no nosso município no dia 23/8 para tratar sobre as questões do trânsito no nosso município. Bom, abordamos algumas coisas aí e a intenção desses tópicos, dessas abordagens, é a nossa consideração aí no assunto dentro do contexto da audiência pública. Então, nosso objetivo foi o quê? Foi mostrar os caminhos, mostrar o que já existe no nosso país desenvolvido para tratar das questões da segurança viária. E o mais importante é a gente entender que nós temos pronto já o nosso plano de ações para redução de mortes e lesões no trânsito, que é o Penatran. Então, assim, nós vimos cada tópico, as ações no nosso município, elas devem ser feitas baseadas naqueles 6 pilares ali, porque a gente vai ter uma abordagem geral, já que o problema ele não se concentra apenas em um fator. Então acredito que o Penatrans, esse plano de ações, ele nos traz um conteúdo muito bom, um conteúdo prático, com ações específicas para serem desenvolvidas pelos municípios. Então, assim, é muito complexo, é difícil, é uma questão assim desafiadora melhorar o trânsito no município, mas assim, com boa vontade, com investimento, a gente consegue sim reduzir o número de mortes e reduzir o número de acidentes que tem acontecido no nosso município. Ali, no Penatrans, nós vimos que nós temos os pilares. Então nós temos lá o primeiro pilar, que é o pilar da gestão do trânsito. Esse pilar, ele se refere diretamente aos gestores municipais. Como é feito a gestão do trânsito no município? Existe um banco de dados dos sinistros de trânsito? O município trabalha proativamente ou só reativamente? Como é que são as ações? A gente vê muito falando assim, o número de mortes, número de feridos, número de acidentes, mas aí existe um banco de dados, por exemplo, do número de condutores que não usam o cinto de segurança, do número de condutores que respeitam as regras de circulação. Por quê? A proposta é trabalhar com dados. Trabalhando com dados, a gente consegue mensurar. Então, para ter alguma ação pontual, alguma ação para a segurança viária, a gente precisa ter um parâmetro de comparação. E isso é feito através de dados, de mensuração de dados. Então, o município, ele possui esse banco de dados? É um primeiro questionamento. Aí nós temos depois o pilar das vias seguras. O nosso município, as vias são seguras, as vias possuem o conceito de ruas completas. Os condutores, ao transitar pela cidade, eles têm dificuldade de seguir as regras, as pistas são bem sinalizadas, as informações, as placas são bem acessíveis e colocada numa posição que permite a fácil visualização, entre outras coisas. Depois nós temos a segurança dos veículos. Os veículos que trafegam nas nossas vias, eles estão em boas condições, os equipamentos de segurança, a parte elétrica dos veículos. Existe uma ação nesse sentido de orientação, de fiscalização, para que os nossos veículos circulam nas vias em perfeitas condições de circulação, sem estar ali com um pneu careca, que vai potencializar o risco, dos acidentes. Depois nós temos também lá a parte da educação. O município possui a disciplina específica de educação
para o trânsito trabalhado na rede municipal? Existe um material didático específico que é trabalhado com as crianças? Por quê? A gente precisa trabalhar a informação, que é nessa parte, né, quando o cidadão ainda é criança. Depois a gente trabalha a formação, que é quando o condutor, a pessoa, né, que não é condutor ainda, a pessoa está ali passando pelo processo para se tornar um condutor. Aquela fase é uma fase de formação, e depois que a pessoa se torna o condutor, a gente tem a fase da reformação, né, que é da reciclagem. Isso é trabalhado na nossa cidade, no nosso município. Depois nós temos as questões ali do atendimento às vítimas. Como é que é essa questão na nossa cidade? A gente tem especialista, né, médicos em traumatologia. Como é que é o socorro? Como é que é essa situação? E a última situação ali, que é o pilar 6, nós temos o pilar da fiscalização, né? Como é que é feito isso? Porque a fiscalização, ela não tem a intenção apenas de multar, ela tem a intenção também, né, o objetivo da fiscalização também é de orientar. E como dito já, o mais importante do que obrigar as pessoas a seguirem as regras é o cidadão, ele ter a consciência, ele entender por que é importante ele usar o cinto de segurança. Ele entender por que é importante ele não fazer uma conversão errada, porque assim as pessoas terão comportamentos seguros, independente de alguém estar olhando ou não. Ele vai proteger a sua vida e também proteger a vida de outras pessoas. Na nossa cidade, nós temos muitas situações a serem trabalhadas, né? A gente circula pela cidade, todo mundo percebe. São muitos condutores que fazem conversões incorretas. Então, né, a gente tem que trabalhar a educação desses condutores, mas tem que trabalhar também a fiscalização. Ou será que o desenho das vias, eles não permitem uma clara compreensão? Então tem que ser feito um levantamento de dados, tem que ter investimento para a coleta de todos esses dados da nossa cidade, das situações específicas, pontuais das vias, onde a gente tem uma maior frequência de acidentes de trânsito, ver qual interferência pode ser feita, se está dentro do pilar de vias seguras, por exemplo, depende de uma interferência da engenharia, né, de investimentos, entender qual que é a deficiência que a gente tem, mas isso só vai ser possível através do levantamento de dados, de estudos, para que seja feito interferências pontuais e específicas para que a gente consiga melhorar o trânsito no nosso município de Ipatinga. A gente não pode mais trabalhar apenas com o resultado final, com a estatística final de qual foi o número de mortes e de quantos acidentes aconteceram. Precisa ser feito um trabalho intermediário antes que o acidente aconteça. Por quê? A intenção da segurança viária é justamente evitar o acidente. Então, o trabalho para que a gente consiga reduzir o número de sinistros no nosso município tem que ser feito antes que o acidente aconteça, através do levantamento de dados, para que a gente consiga mensurar a melhora, né, o que melhorou, e seguindo aí, o que nós já temos, que é o Plano Nacional de Redução de Mortes e Lesões no Trânsito, baseado ali nos 6 pilares que trazem 160 ações, ok? Essa é a minha contribuição aí, dentro do contexto, né, da segurança viária para o nosso município, o município de Ipatinga. Como dito, esses vídeos foram motivados, né, por essa audiência pública, da qual eu participei, e essas são minhas considerações. Ok? Forte abraço a todos. A gente vai continuar trabalhando, tá, gente? Eu trabalho com trânsito todos os dias, nós vamos ter mais conteúdos, mas finalizamos aqui
essa playlist, né, do trânsito em Ipatinga, baseado aí na audiência pública. Forte abraço a todos, valeu!